A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos os amados irmãos estão nessa terça-feira, uma terça-feira de feriado, se preparando aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus, aprender um pouco mais sobre a história dos reis de Israel. Estamos aqui felizes, amado, nessa terça-feira que se comemora o dia da independência do Brasil, em que muitas igrejas, muitas denominações estão aí orando pela nossa nação, para que nós venhamos a ter paz, para que nós venhamos a continuarmos sendo abençoados por Deus, para que as coisas elas se comecem a encaixar de uma maneira em conformidade àquilo que Deus quer. Então hoje foi um dia um tanto quanto especial. Você que esteve orando, continue orando pelo Brasil, continue orando pela nossa liderança, pelo nosso presidente, por todos aqueles que estão em eminência, para que Deus toque no coração desses homens, amado? Para que eles possam governar o Brasil, o país, com justiça, com retidão e em conformidade àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Como está escrito, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós temos que colocar o Senhor diante da presença da nossa nação e pedir a Deus e clamarmos a Deus por misericórdia, por justiça e graça, para que nós venhamos a ter uma vida sossegada, e sermos abençoados. Então nós vamos orar nesse momento. Essa noite nós vamos estar falando sobre o cativeiro de Israel, o reino do norte, Então nós vamos entrar um pouco nesse estudo e vamos entender, as coisas que aconteceram e que acabaram levando uma divisão sobre o povo de Israel, E isso acabou trazendo sérios prejuízos para a nação. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que fale conosco, amados. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma terça-feira que o Senhor nos concede. Estamos aqui juntos, Pai, reunidos para aprendermos a Tua palavra. Senhor, eu quero nesse momento, Senhor Deus, agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa nação. Eu peço, Deus, que o Senhor continue abençoando essa nação, que o Senhor ouça o clamor do Teu povo, Senhor Deus, para que o Senhor possa estender as Tuas mãos, mudar a história desse país, e que nós venhamos a ter uma nação, Senhor Deus, caminhando em conformidade à Tua vontade. Que haja justiça, que haja, Senhor Deus, comprometimento, Senhor Deus, que o Senhor tire toda a corrupção, toda a mentira, para que as famílias possam ser abençoadas sobre essa nação. Porque, Senhor, o Senhor tem uma promessa para essa nação, que o Senhor faria dessa nação um celeiro de missionários para o mundo todo, Pai. E nós cremos nisso, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa também, Senhor Deus, esse estudo que nós teremos. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um dos meus irmãos que estão aí, Senhor Deus, assistindo essa transmissão, Pai. Que o Senhor possa falar no coração de cada um, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha a direção e dê a direção, Pai, para que nós possamos entender aquilo que a Tua palavra vai nos falar. Por isso eu oro, Pai, agradeço e abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Então hoje nós vamos para a lição de número 10, o cativeiro de Israel, do reino do norte. Então, o texto áureo hoje está em Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Amados, Oséias ele foi um dos profetas que foi muito usado por Deus para trazer as advertências de Deus ao povo de Israel. Oséias foi o profeta que o Senhor pediu a ele que casasse com uma mulher prostituta, e Oséias obedeceu a isso. E os filhos que Oséias teve, ele deu o nome de uma situação que estava passando o povo. Então Deus usou muito a vida desse profeta, e ele diz, olha, vinde, te chamando, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Quer dizer, o Senhor, ele toma a direção de todas as coisas, e nos sarará, Ele fez a ferida e a ligará. Então o Senhor é aquele que traz a justiça, mas Ele traz também a misericórdia sobre o seu povo, para poder abençoar o povo. A leitura bíblica em classe, hoje nós vamos ler 2 Reis 17, do 1 ao 14, depois o versículo 17, o 20 e o 29. No ano 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias. Esse Oséias aqui, amado, não é o profeta, Esse Oséias aqui foi rei que foi sucessor de Acás, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Então, esse Oséias, ele vem de uma sucessão
né, de reinados aí que eram reis perversos, reis que faziam tudo contra a vontade do Senhor, né? Eles introduziram a ele, vamos pegar aqui o rei Acabe, que foi um dos que iniciou tudo isso, acabaram introduzindo a adoração a outros deuses, né? Outros profetas surgiram lá no meio e eles não tomaram a direção. Mas esse Oséias aqui, amado, ele vem dessa linhagem. Então, como diz aqui o versículo, ó, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo e dava-lhe presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviaram mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. E no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez-los habitar em Elá, em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos medos. Sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. Então é aqui importante nós entendermos esse pedaço aqui do estudo bíblico dessa noite, que o povo de Israel, amado, ele estava sendo influenciado pelas nações pagãs, né? E com essa questão da divisão que houve entre o povo, né? O reino do norte e o reino do sul, o povo começou a dar oportunidade para que a adoração não fosse mais diretamente a Deus, mas fosse misturado. Isso é sincretismo. Sincretismo é quando nós misturamos, né, uma religião verdadeira com outras religiões e acabamos aí tendo uma salada, né? E acabamos fazendo coisas dos dois lados. Então isso não agrada o Senhor, isso não agrada a Deus, porque a adoração ela tem que ser somente ao Senhor. Versículo 12: E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, olha só, e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Então Deus ele nunca deixou o povo sem orientação, sem uma advertência, mas o coração do povo, amado, é voltado a coisas erradas. Então o que o povo de Israel fazia? Se esqueceram daquilo que Deus fez tirando eles do cativeiro do Egito, e aí começavam a se afundar, né, na questão de idolatria. E idolatria é um problema muito sério, o coração de Deus se entristece por isso. Então nós temos que olhar com muita atenção para aquilo que a palavra está nos mostrando nessa noite, porque a vontade de Deus não era que o povo fosse levado cativo, mas o povo procurou isso. Então muitas vezes as coisas sobrevêm nas nossas vidas não porque Deus quer, porque muitas vezes nós procuramos, deixamos a direção de Deus, deixamos os mandamentos do Senhor, né? E um dos primeiros mandamentos da Bíblia nos diz, né, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a ti mesmo, e não teremos imagens de escultura do que há no céu, na terra e nem debaixo da terra. Então muitos hoje infligem o primeiro mandamento e parece que não conseguem entender o que a Bíblia diz. Então nós temos que prestar muita atenção com isso, porque é através disso, através dessa desobediência, é que as correções de Deus vêm sobre a vida do povo. Porém não deram ouvido, antes endureceram o seu coração, como a serviço dos seus pais, e não creram no Senhor seu Deus. Olha só, versículo 17: também fizeram passar pelo fogo seus filhos e as suas filhas,
e deram-se adivinhações. Amados, é o cenário que hoje nós também vivemos, né? Aqui quando o escritor ele fala que fizeram seus filhos passar a fogo, era sacrifício a Moloque, né? Então eles ofereciam seus filhos, matavam seus filhos a um deus pagão, né? E hoje ainda muitas dessas coisas acontecem, né? E nós temos que ficar muito atento, amado, muito atento com esse tipo de situação. E criam em agouros e venderam-se, olha só, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Então, quando nós partimos para isso, mas nós temos que entender uma coisa: nós somos criados por Senhor, somos criaturas. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida e recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aí nós nos tornamos filho, e filho, ele vai obedecer aquilo que a voz do Pai lhe diz. Então, se nós estamos longe das coisas do Senhor, nós não somos filhos, somos desobedientes, somos rebeldes diante das orientações do Senhor. E essas coisas, amados, que nós vemos mesmo nos nossos dias, são coisas que trazem a correção de Deus sobre o povo. Versículo 18: pelo que o Senhor muito se indignou, olha aqui, contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá, versículo 19, até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Agora, olha, Judá, né, que era uma das duas tribos que estava no Reino do Sul, estava obedecendo mais aos estatutos do Senhor, agora já começam a ser levados, a ser influenciados, né? E o perigo da influência é muito grande, quando nós acabamos deixando as verdades da palavra do Senhor para darmos ouvido a coisas estranhas. Versículo 20: pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Versículo 29: porém cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitava. Então, nós vamos falar aqui um pouco, hoje nessa aula, sobre essa questão dessa idolatria, dessa mistura, das coisas que são santas com as coisas que não são da parte do Senhor. Então eu quero que você preste muita atenção, porque isso é um alerta para nós. Porque Satanás ele usa muito, amado, essas estratégias de influenciar com coisas que estão contrárias à vontade do Senhor. E muitas vezes nós achamos que isso não tem nada a ver. Tem muito a ver, nós temos que estar atentos, certo? Se isso que estão nos impondo vai de encontro com a palavra de Deus. Se for de encontro com a palavra de Deus, nós temos que obedecer à voz do Senhor e não obedecer à voz de estranhos. Deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês antes de nós entrarmos aqui na introdução. Israel, quando Salomão faleceu, o reino de Israel ele foi dividido. Jeroboão, que era um dos servos de Salomão e havia se rebelado contra Salomão, ele havia fugido, ele havia saído do povo, e passou alguns anos fora. E quando Salomão morreu, Roboão ele foi o sucessor de Salomão. Só que aí o povo foi atrás de Jeroboão, e Jeroboão veio e se uniu às 10 tribos, porque Deus havia feito uma promessa a Jeroboão, que ele iria estar diante de 10 tribos, mas para fazer tudo em conformidade à vontade do Senhor. Só que Jeroboão não entendeu isso. Jeroboão ele divide, o reino é dividido, Roboão fica com 2 tribos, Jeroboão vai com 10 tribos do reino do norte. E aí, amado, ele começa a se sentir preocupado, porque o judeu naquela época ele ia até Jerusalém para poder adorar o Senhor. E quando Jeroboão viu isso, ele construiu um templo, 2 templos em Samaria. E aí começou o grande problema. E ele colocou 2 bezerros para serem adorados ali. Então aí já estava totalmente fora da direção do Senhor. E aí começou os desastres e as consequências virem sobre o povo de Israel. Vamos lá, introdução. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiça e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa.
Então nós sabemos, né, que pelos relatos bíblicos, né, alguns reinos se levantavam contra o povo de Israel justamente para trazer a correção ao povo. E um desses reinos foi a Síria, foi a Babilônia, depois os persas e medos persas, né, e depois o Império Romano, né, que foi o último que veio invadindo, né, o povo de Israel, levando o povo de Israel como cativo. Então nós temos que entender que Deus, ele permite essas coisas, amados, por causa do quê? Por causa da desobediência. Porque, como está escrito aqui, desobedeceram os mandamentos de Deus, né? Eles desprezaram e desobedeceram. Então, amados, Deus, ele vai corrigir, ele sempre vai corrigir. Por isso nós temos que dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto nós olharmos para a verdade da palavra e os corações se converterem a Deus, pode ter certeza que a mão de Deus vai estar estendida sobre essa nação para abençoar o nosso país. Samaria, item 1. Samaria é cercada pelo rei da Síria. Olha aqui. Item 1 do tópico 1. Israel sob o reinado de Jeroboão. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquista de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Então, nós estivemos comentando algo onde que foi interessante. Nem todos os meios, né, justificam os fins. Isso é interessante, porque nós estamos vendo aqui que através, né, do reinado de Jeroboão, o povo começou a ter prosperidade, mas uma prosperidade através de corrupção, através de engano, através de manipulação, através de humilhação de pessoas mais simples. Então, aquilo que parecia ser uma aparência de prosperidade, nada mais era de que coisas erradas estavam acontecendo, né? E olha que os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Por quê? Porque as coisas estavam acontecendo de forma errada. A traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmanaser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito. Aqui é interessante, amado, o que é um vassalo? Um vassalo é alguém que pede ajuda, né, e depois fica, vamos dizer assim, escravizado, fica preso a esse outro rei que pediu ajuda, e ele tem que obedecer às regras desse rei. Então Oséias, ele procurou o rei da Síria, né, o rei da Síria impôs a ele algumas condições, e ele estava cumprindo isso, mas de repente ele começou a procurar o rei do Egito, e aí o rei da Síria percebeu o que estava acontecendo, né? E aí veio com toda a força para poder tomar as tribos que estavam ali. Buscar apoio ao Egito e interromper o pagamento de tributos ao seu rei. Enfurecido, o soberano, o rei da Síria, mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequência deportação. Então aqui nós vemos, né, a primeira invasão, que é o reino assírio invadindo Israel, né, nas 10 tribos lá em Samaria, e o profeta Isaías é um dos profetas que mais alertou sobre isso, né? Ele fala sobre essa invasão do rei da Síria. Então Deus, ele sempre esteve orientando, procurando dar direção para o povo, mas a desobediência, né, e o afastamento da presença de Deus traziam consequências desastrosas. Item 3 do tópico 1. A advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres viviam vilipendiados, quer dizer, viviam desprezados, viviam sem condições e sem recursos, e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que o profeta Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas como pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e o amor de Deus.
O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo. Volto a dizer para você, sincretismo é mistura, né, de religiões, né? Tudo está certo, tudo é igual e não tem nada a ver com isso. Nós temos que ficar com a verdade da palavra, né? E a adoração ao verdadeiro Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Olha só como isso aqui é sério, mano. Deus não se deixa escarnecer. Escarnecer é zombar, não é? E não tolera um coração dividido, não é? Ora está diante da presença de Deus, ora está servindo a outros deuses, não é? Ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus, declarada em sua palavra. Então, é simples nós entendermos isso. Aquilo que está escrito na palavra de Deus é aquilo que nós devemos obedecer. Eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de entender, principalmente no que diz respeito ao primeiro mandamento, não é? Que fala diretamente sobre essa questão de não ter imagem de escultura do que há no céu, na terra e debaixo da terra. E se nós fazemos isso, é desobediência à palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia. Em Êxodo capítulo 20, você tem lá os mandamentos. Então é só entender o que está dizendo e olhar para a realidade da palavra. Os pecados do povo e sua queda. Item 2, tópico 2, né? Item 1 do tópico 2. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Então, aqui como houve a divisão, né, como eu comentei com vocês, de Roboão, Jeroboão ficando com as 10 tribos, né, o reino do norte com as 10 tribos, o reino do sul com as 2 tribos, eles se inclinaram, né, essas 10 tribos se inclinaram mais à questão de idolatria, e isso, né, trouxe consequências antecipadas, né, porque o povo que estava no reino do sul já permaneceram um pouco mais firmes, mas também acabaram deixando se levar. Mas isso aqui passou algumas dezenas de anos, né, antes de acontecer em Judá isso aí. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias, agora nós estamos falando sobre o profeta, para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta, tivesse filhos com ela. Oséias 1:2 nos mostra isso. Essa prostituta representaria a nação de Israel, né? Então preste bem atenção o que Oséias, né, o que o livro do profeta Oséias nos mostra. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Essa metáfora, a prostituta, que seria Israel, deixa seu marido, deixa Deus, né, para se deleitar com seus amantes, o Egito e a Síria. E ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral, sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Então é uma lição, amado, muito assim profunda que Deus dá através da vida do profeta Oséias. Primeiro, você imagina o que era para um judeu temente a Deus se casar com uma prostituta. Isso não passava na mente deles. E Deus chama Oséias e fala para ele: olha, vai lá e se casa com essa mulher prostituta, né? E isso queria mostrar o quê? O que Israel estava fazendo, né? E Oséias casa com Gomer, tem seus filhos, e cada filho ele dá o nome de uma situação que o povo de Israel estava distante da presença do Senhor, né? E como nós lemos aqui, olha, deixando, né? E como a prostituta deixou seu marido, porque Gomer, ela abandonou Oséias, né? Assim como Israel abandonou o Deus vivo, né? E foi se envolver com seus amantes. E aqui nós vemos que isso é uma lição muito profunda para nós, porque o povo estava se envolvendo com o Egito e com a Síria, né? E trazendo a correção de Deus. Então a lição do profeta Oséias é maravilhosa. Quando nós olhamos a isso, nós temos que trazer para as nossas vidas, para não deixarmos, amados, coisas que venham nos contaminar,
que venham a nos fazer prostituir, não é? Na nossa vida espiritual, tomar conta do nosso caminhar. Item 2 do tópico 2. As outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isto, vós, que anelais o abatimento do necessitado e destruí os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo, quer dizer, havia aí um acordo, não é? dos sacerdotes naquela época para poder extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Então, quando nós falamos dessa questão de prostituição, né, como eu tive dizendo, declarando para o povo, não é somente a questão de um relacionamento entre homem e mulher, não. É tudo aquilo que vem infringir, né, o que Deus nos mostra, o que Deus nos ensina. E aqui nós estamos vendo duas situações. A primeira, a situação de idolatria, e a segunda, a situação de desprezo para os mais inferiorizados, aqueles que menos têm recursos, né, que são desprezados, que são humilhados. Deus não concorda com essas coisas. Então, quando nós olhamos para essas verdades da palavra, a idolatria e essa questão de humilhação, né, de não olhar para os necessitados, querer tirar proveito da vida dos necessitados, nós temos que ter a certeza que a correção de Deus vai vir para poder trazer o povo de volta ao centro da sua vontade. Item 3. Os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados, né, que foram tomados, fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era o quê? Misturar a nacionalidade para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. E por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não se comunicam com os samaritanos. João 4:9. Então aqui nós estamos vendo o surgimento, né, da nação, do povo samaritano. Porque, como eu disse, houve a separação do povo. Jeroboão, né, levou o povo ali para a cidade de Samaria. Samaria agora é tomada pelo povo assírio. O povo assírio leva os nobres, os ricos ali, deixam somente os mais pobres, né, os mais humildes lá, e introduzem ali pessoas, né, do reino assírio, e com suas religiões, com suas adorações, com seus hábitos e costumes, e acabam mudando a performance do povo de Israel. Muda até a questão da adoração. Então é aí que surge o povo samaritano. E nós temos uma lição maravilhosa que Jesus nos dá, né? Quando ele passa por Samaria, e ele tem um encontro com aquela mulher samaritana. E aquela mulher samaritana fala: olha, você sendo judeu fala comigo, olha a barreira que havia aí, né, entre o povo. Um não falava com o outro, mano. E nós vemos Jesus quebrando essa barreira, né, mas trazendo a realidade de volta, né, trazendo a reaproximação de Deus ao povo que estava distante da vontade do Senhor. Item 2 do tópico 3. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem.
Então, mas Jesus ele dá uma lição aqui maravilhosa, né? E eu fico maravilhado quando eu vejo esse encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana tinha ido buscar água, né? Num horário que somente pessoas, mulheres, né? Que tinham uma vida dissoluta, podiam estar indo buscar água. Ela encontra com Jesus ali, né? Jesus passando, ele entra por Samaria e ele tem aquele encontro com aquela mulher. E ali Jesus começa a conversar, a dialogar com aquela mulher, já começa a revelar a situação daquela mulher. Ele pergunta para o seu marido, ela fala que não tinha marido. Jesus fala: olha, dissesse a verdade, porque já tivesse 5 maridos, o que você tem não é seu. Então ela ali agora ela começa a entender que Jesus tinha algo diferente, né? Começou a ver que Jesus era um profeta, e Jesus começa a revelar ela o desejo. Essa mulher, ela sai daquele encontro, vai até a cidade. Ela deixa o seu cântaro ali, vai até a cidade, traz o povo daquela cidade para estar com Jesus, e Jesus passa alguns dias ali, né, anunciando o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa, amado. Por isso que nós temos que abandonar as coisas que são erradas. Aquela mulher não teve dúvida, ela foi atrás e procurou ali trazer também pessoas para estarem ali, ouvindo aquilo que Jesus estava ensinando. Então é uma lição maravilhosa que Jesus nos dá, quebrando as barreiras. Mas para isso, aquela mulher também, ela abriu seu coração para a verdade daquilo que Jesus estava dizendo. E é isso que nós temos que fazer, olhar para a verdade das palavras. Nem tudo aquilo, amado, eu vou dizer isso para você de conhecimento de causa, nem tudo que nós aprendemos com os nossos pais, né, em outros tempos, principalmente com relação à religião, é a verdade, está dentro do que a palavra diz. E você tem que pensar nisso, porque Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos dessas coisas que estão contrárias à vontade do Senhor. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Olha só, foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos, né? Essa parábola do samaritano também dá uma lição muito grande, principalmente para pessoas que são líderes, né? Que ensinam a palavra do Senhor. O samaritano, ele estava indo a caminho, ele sofreu ali uma investida de ladrões, né? E ele ficou deixado à beira do caminho, machucado e ferido. E ali passou um líder, né? Não deu atenção, passou um levita, não deu atenção, e um samaritano, amado, quando passou por ali, não é? Quando ele passou por aquele caminho, viu aquele homem caído ali, teve íntima compaixão daquele homem, pegou aquele homem, colocou sobre a sua cavalgadura, levou até uma estalagem, e ali deixou aquele homem e se propôs a pagar tudo o que fosse necessário, não é? Então Jesus, ele dá essa lição, né? Sobre a questão do bom samaritano. É lindo isso, nós vemos, né? E como ele diz aqui, olha, o mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Conclusão: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. E nos nossos dias, isso ainda continua. Nós temos que levantarmos a nossa voz contra as coisas que são contrárias, né, àquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que as escamas dos olhos, a cegueira espiritual, ela caia da vida das pessoas e elas possam se converter ao verdadeiro Deus. Muitos estão servindo, achando que estão servindo a Deus de uma maneira errada, não é? E nós temos que mostrar essa realidade. Em João 14,6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus está dando essa advertência. Se não for através de Jesus, não é? Nós não chegaremos à presença de Deus, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Todavia, nada surtiu efeito, cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém, misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos
da desobediência. Então fica aqui esse recado, você que está me assistindo, né, que você que é conhecedor da verdade, da palavra de Deus, procure se atentar para os detalhes da palavra. Você cristão, né, que professa o nome de Cristo, veja se realmente o caminho que está trilhando não está sendo infiltrado por coisas que desagradam o coração de Deus, para que você possa se aproximar cada vez mais da presença do Senhor e verdadeiramente ter um relacionamento com Ele. E como eu disse para você, né, conhecendo a verdade vai te libertar e vai te fazer andar segundo a vontade do Senhor. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar e agradecer em nome de Jesus. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, porque um dia, Senhor, o Senhor tirou as escamas dos meus olhos. Senhor, eu vivi um tempo de uma religiosidade que me afastava, Senhor, da Tua presença, porque eu fazia, Senhor Deus, adorações a outros deuses que não eram os deuses verdadeiros. Pai, eu aprendi que isso, Pai amado, desagrada o Teu coração, que isso está em desconformidade àquilo que o Senhor diz nos mandamentos. Pai, que o Senhor abra os olhos das pessoas, que o Senhor os traga para os seus caminhos, Pai, para que eles possam entender, Senhor Deus, que a adoração deve ser somente dada ao Senhor. O Senhor que está no controle de todas as coisas. E quem morreu naquela cruz do Calvário foi o Teu Filho único e amado, para nos dar a oportunidade de vida e de salvação. Por isso eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração. As pessoas que estão nos assistindo nessa noite, que elas possam, Senhor Deus, ser despertadas pela verdade da Tua palavra. Porque nem sempre aquilo que aprendemos é aquilo que é a verdade, Pai. Por isso, Senhor, eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Então, terça-feira que vem, nós vamos falar sobre a história do rei Ezequias. Nós vamos estar na lição de número 11. Né? E Ezequias foi um rei que experimentou um favor maravilhoso de Deus. Foi um rei que procurou fazer as coisas em conformidade à vontade do Senhor. Então, nós vamos estar falando sobre ele. Eu quero orar nesse momento pelos nossos dizimistas, ofertantes, né? Orar mais uma vez pela nossa nação, pelo nosso país. Amados, o Brasil é um país rico, um país farto, um país que tem terra em abundância, tem riquezas em abundância. E nós, como brasileiros, nós temos que deixar de sermos partidários, né? E sermos um pouco mais um povo voltado à sua nação, né? Nós temos que ser um pouco mais ativos com as coisas da nossa nação, um pouco mais patriotas. Essa era a palavra que eu queria dizer. Então vamos deixar de ser partidários e sermos patriotas, porque a nossa família, né, os nossos entes queridos estão na nossa nação. E se a nossa nação prosperar, todas as famílias, amados, vão ser abençoadas. E essa é a vontade do Senhor. Então eu quero também estar orando pela nossa nação e orar pelos médicos, né, pelos profissionais de saúde, orar pelo nosso irmão Davi, que está internado ali no Vera Cruz, né, foi acometido de um AVC. Mas eu recebi a notícia hoje que os exames deram os resultados bons. Eles estão aguardando só agora ele sair do coma induzido, né, para ver qual vai ser a reação dele. Então vamos continuar orando, pedindo a Deus que esteja abençoando. E abençoando todos aqueles que precisam de oração por causa de uma enfermidade, por causa de um desemprego, né, que Deus derrame bênçãos, né, derrame chuvas sobre a nossa nação, chuvas de bênção para que o nosso país cresça, né, e possa dominar sobre todas as coisas. Amém? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelos nossos dizimistas e ofertantes, Pai, homens e mulheres que são tementes da Tua palavra, Senhor, que contribuem com seus dízimos e ofertas, para que nós venhamos, Pai amado, honrar os nossos compromissos com a Tua igreja. Senhor, que eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor coloque no coração daquele que ainda não é um dizimista e ofertante, a seriedade, a responsabilidade com tudo isso, Pai. Porque somos uma família, como participantes de uma família, nós temos compromissos com ela. Senhor, eu peço em especial nesse momento pela vida do Davi, que está ali naquele leito de hospital. Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida dele, que ele possa ser restaurado, Pai. Que o Senhor o tire dali, porque o Senhor é o médico dos médicos. Abençoa também a todas as pessoas, Pai, que estão passando por problemas de enfermidade. Abençoa os médicos, profissionais de saúde, aqueles que estão atendendo, Pai amado, em meio a essa pandemia, Senhor. Que o Senhor nos dê livramento, Pai, e que nós venhamos a glorificar o Teu santo nome. Pai, mais uma vez eu peço pela nossa nação, principalmente neste dia da independência. Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre o Brasil, que faça do Brasil, Senhor Deus, um gigante por natureza, Senhor,
mas que ande em conformidade à tua vontade e à tua palavra, e que as tuas bênçãos, Senhor Deus, seja derramada sobre a nossa nação. Porque quando desobedecemos, Pai, as tuas ordens, nós arcamos com consequências sérias nas nossas vidas, Pai. Fala conosco, Pai, abençoe esse país, Senhor, e seja conosco em tudo aquilo que nós vamos caminhar nessa trajetória. Por isso eu oro e abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Quinta-feira nós estaremos ali reunidos no templo, né? Então, no culto presencial. Quero contar com a sua presença. Vem estar junto conosco, ali participando do culto. Sábado, os nossos jovens estarão reunidos das 18 horas até as 20h30. No domingo, nós teremos o nosso culto presencial das 9 até as 11 da manhã e das 18 às 20 horas. Né? Então, eu conto com vocês. Vem estar, amado, ouvindo a palavra de Deus, vem estar adorando o Senhor, vem estar dedicando esse tempo, consagrando esse tempo tão precioso na presença de Deus. Amém? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Tenha um bom final de feriado, que Deus abençoe e até quinta, em nome do Senhor Jesus.